Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro episódio do Farmcast. Me chamo Anderson Souza e hoje a gente vai estar conversando com o presidente da Axurs, Valdecir Folador. Bom dia, pessoal. Eu sou o Alessandro Rodrigues e é um prazer estar aqui na Arsul entrevistando o nosso amigo Valdecir. Olá, pessoal, começa o Maurício. Me chamo Elza e vamos bater um bate-papo legal sobre a questão da suinocultura hoje. Folador, a gente sabe que lá em 2003 começou uma crise no setor da suinocultura. E pelo que a gente pesquisou e o que está escrito nos livros já, foi lá que surgiu o presidente Folador e começou a se sobressair na liderança da suinocultura no Rio Grande do Sul. Conta um pouco para nós como é que começou essa história de liderar o pessoal e tocar ficha nessa parte. Bem, bom dia, olá pessoal, tudo bem? Um prazer estar recebendo todos vocês aqui para a gente conversar um pouco da suinocultura, um pouco da história da Axurs, do Folador, enfim, estou à disposição para a gente poder fazer esse bater-papo. Bem, eu desde sempre fui produtor rural, né? Minha família, desde o meu avô, sempre teve criação de suíno, aquela suinocultura tupiniquim, né? Aquela suinocultura lá de fundo de quintal, lá nos anos 80, 70, 80, enfim, que era uma atividade que era mais para subsistência, para produção da carne, do salame, do pudiguinho, enfim, aquilo tudo que você faz, a banha, exato, que era o principal foco da suinocultura lá na década de 50, 60, 70, que era a produção da gordura, né? Depois entraram as gorduras vegetais e aí foi havendo essa substituição, um trabalho forte que a gordura vegetal fez também, dizendo que ela era melhor que a banha de porco, e aí se criou até um certo estigma, umas décadas aí se trabalhou muito com uma gordura animal, justamente a banha de porco, que era veneno, fazia mal à saúde, enfim. Mas aí, hoje nós olhamos que ela está retornando. Já está, o dia a dia, já está lá na gôndola do supermercado, novamente, a banha de porco para ser E os nutricionistas já indicando. Então, são tudo fases, né? São épocas que você vai trabalhando, estudando e mostrando as coisas com oração. Bem, eu entrei, contando essa historinha, eu tive lá em 1989, eu fui para o quartel, fiquei 10 meses lá, produtor rural, que eu fui sempre. Voltei do quartel, na época, o pai daí já na década de 80, começou a evoluir um pouco a suinocultura, trabalhando as instalações de forma como ela devia ser, melhorando aos poucos, a final da década de 80, início dos anos 90, daí quando eu retornei, eu me dediquei, vamos dizer assim, 100% à atividade, fui para dentro da granja, como você disse. Aí a gente começou a trabalhar, modernizar instalações, crescer. A partir da década de 90, a gente evoluiu muito na produção da propriedade, uma propriedade pequena lá no interior de Barão de Sergipe, né? 45 hectares tem lá de área dobrada, que é a nossa característica da região. E a gente foi evoluindo, crescendo. Início dos anos 2000, a suinocultura começou a entrar no mercado internacional, se tornar uma atividade de exportação. Até ali a produção era muito voltada para o consumo do mercado interno, exatamente. Então, no momento que tu entra no mercado internacional, tudo muda de patamar, né? Você começa a ser regido tanto comercialmente quanto sanitariamente, as exigências, tudo começa a mudar. Exatamente. E isso fez com que a suinocultura, a partir da década de 2000, evoluísse ainda mais no Rio Grande do Sul e no Brasil. Em 2002 entramos numa crise profunda ali de preços, produtor que não tinha venda. Na época, o sistema de produção ele não era um sistema totalmente de integração como nós temos hoje, a integração verticalizada, tanto nas cooperativas quanto nas agroindústrias. Então, muitos produtores quebraram, saíram da atividade, porque nós olhávamos lá no início dos anos 2000, nós tínhamos propriedade lá que o produtor tinha 5 matrizes, 10 matrizes, 20 matrizes. O grande produtor tinha 100 matrizes,
150, 200 matrizes numa granja no máximo. Então, nós olhamos a suinocultura bastante não tecnificada ainda e como mais uma das atividades da propriedade. Não era a principal. Não era a principal, não dava um foco. Aí tinha suinocultura, produzia grãos, tinha vaca de leite. O ponto de cada coisa, que é característica da pequena e média propriedade do Rio Grande do Sul, somente a metade norte nós pegamos aí onde a imigração italiana, alemã, polonesa, onde que vieram nossos antepassados, para onde que eles foram? Foram para essa região do estado. E lá na origem dos italianos, dos alemães, do polonês, o suíno era uma atividade importante para alimentação, para manutenção das famílias. Então, esse processo veio. Em 2002 teve uma crise terrível, muitos produtores foram tirados do processo porque ou tu tem capacidade de passar por isso, tu é eficiente, veio exigindo que o produtor investisse na atividade, nas instalações, aumentasse a escala de produção. Então, se nós olhar na década de 80 e 90, o Rio Grande do Sul tinha mais de 100 mil suinocultores. A partir da década de 2000, isso caiu lá para 20, 30 mil suinocultores, porque foi crescendo a produção e foi concentrando. Então, toda a década de 2000 foi uma transformação, os primeiros 10 anos. E ali a gente vinha para Porto Alegre, a audiência pública, a CPI da carne, etc., chorar, reclamar que o preço estava ruim, o preço estava quebrando. E dentro, todos os produtores que vinham, lá estava eu também, né? Dentro dessa questão toda. E a partir dali a gente conseguia, na época, não vou dizer destacar, mas a gente teve um papel importante na liderança desse processo, de poder fazer as colocações, as falas dentro da Assembleia, das audiências públicas, pontuar as coisas de uma forma, olhando pelo olhar do produtor. E aí um grupo de amigos, a partir dali, me chamou e me convidaram. Olha, nós queremos que tu pense e lá no futuro, na próxima eleição, você venha ser candidato a presidente da Axur, venha suceder a diretoria. Não é a diretoria que estivesse lá não estivesse fazendo seu papel. Cada diretoria, cada presidente, a seu tempo, fez o seu papel. A Axur já existia, né? Sim, a Axur hoje ela nasceu em 72, então nós estamos aí completando 53 anos agora em novembro, né? Então assim, aí veio o desafio. Primeiro momento foi pego de surpresa, porque eu jamais almejei, jamais pensei que a possibilidade dessa, uma entidade. O alvo do senhor era melhorar, para fazer o trabalho, fazer a parte, junto com os produtores dentro daquele movimento. E aí a gente foi tendo apoio. Em 2005, a gente conseguiu se habilitar, eu consegui me habilitar para poder aí postular o cargo de presidente da entidade, porque você tinha que ser associado, tem uma série de regras para ser movida, a entidade tem um estatuto, tem regras, normas eleitorais, e você precisa seguir os trâmites. Né? Então, qualquer produtor que queira ser presidente ou queira participar da diretoria, ele tem um trâmite a seguir dentro da entidade estatutariamente e pelas normas eleitorais que regem a entidade. Fazer parte da entidade também, o produtor tem. Exato, tem isso, tem que ser associado, tem que ter um prazo de associado, tem que estar em dia com uma anuidade, não é uma anuidade nada fora dos padrões que o produtor precisa contribuir anualmente. Então, ele precisa seguir algumas regras, que é o mínimo para você ser um representante da categoria. E aí, me habilitei em 2005. O atual presidente, à época, quando a gente apresentou a nossa nominata, ele achou por bem não abrir disputa, não concorrer. A gente acabou fazendo uma composição. Tanto é que o presidente, à época, o Gilberto, trabalhou comigo na Axur por muitos anos como diretor técnico, a gente trabalhou junto e o nosso objetivo não era ocupar o espaço de ninguém, sim vir trazer uma visão nova, uma ideia, contribuir. Exatamente. Então, a partir dali, assumimos a entidade, eu e esse grupo de produtores que participaram da diretoria, muitos deles ainda hoje participam da atual diretoria.
E aí conseguimos desenvolver o trabalho e levar a associação a um patamar ainda maior do que ela já era politicamente, com relacionamentos, trabalhando nas questões exato, de representatividade da porteira para fora. Porque da porteira para dentro cabe ao produtor fazer seu funcionamento. Sim. E a entidade não tem como fazer da porteira para dentro ao produtor. E lá atrás, quando a entidade foi criada em 72, ela foi criada com o objetivo do quê? Já a BCS, que é a nossa entidade nacional, que foi criada em 55, se não me falha a memória, ela veio com o objetivo de trazer tecnologia para a suinocultura. O melhoramento do suíno, do porco-banha para o porco-carne. Então, o papel das entidades, quando elas foram criadas na década de 50, 60, 70, com esse objetivo da transformação. Melhoria genética, levar informação ao produtor, fazer feiras no interior, para mostrar ao produtor, ó, precisamos evoluir. E também para o consumidor, né? Ter essa nova cultura. Exato. A mudança do porco-banha para o porco-carne. Aquilo que nós falamos no início. Então, esse foi o grande papel que as entidades tiveram quando elas foram criadas. E aí as coisas foram evoluindo na década de 70, na década de 80, com esse propósito, a nossa entidade estadual, a nossa entidade nacional, que é a ABCS, que nasceu em Estrela também, a sede dela foi em Estrela, nasceu no Rio Grande do Sul, a sede sempre foi em Estrela, hoje continua com a sede administrativa em Estrela, só que é o mesmo lugar da Tsurs, né? Somos um deles. Os prédios se emendam, se confundem. Só que hoje a BCS está em Brasília. Nós temos uma sede política administrativa em Brasília também. A partir de 2005, quando eu entrei na Tsurs, também veio um produtor de suínos lá de Brasília, o Rubens Valentini, com uma proposta diferente para a BCS também. E a partir dali, ele se elegeu presidente da BCS, com uma proposta justamente de mudar a sede política para Brasília, que lá tudo acontece e tal. E foi também um acertado muito grande como entidade. Enfim, e aí a gente transformou a Axurs, o grupo que desde o início trabalhou para isso. A entidade veio se transformando e a entidade, daquele trabalho inicial que eu coloquei, para hoje, nós somos uma entidade de representação política e institucional da porteira para fora, que trabalha o quê? Os aspectos técnicos, políticos, de leis, de normativas, de regras que são criadas pelo setor público, onde dá um fortalecimento econômico. Exato, que precisa o produtor seguir, que elas sejam criadas e elas são necessárias para um regramento nesses aspectos, mas que elas sejam factíveis. Que quando chega no campo, o produtor possa executá-las. Porque não adianta você fazer uma regra que você não consiga executar. Então a entidade se tornou ainda mais nesse papel político representativo de discutir as coisas da porteira para fora e da porteira para dentro o produtor faz. E ali, em meados de 2005 para frente, 2010, 2015, que foi uma transformação enorme, o Rio Grande do Sul transformou a suinocultura, virou uma suinocultura altamente tecnificada, com instalações, com genética, com nutrição, com sanidade, e aí perdeu essa atuação da entidade do melhoramento genético, porque a partir da década de 90 vieram as empresas de genética especializada para desenvolver a genética suína no Brasil, que nada mais é trazer o que já tinha lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, e começar a montar núcleos genéticos aqui de produção dessa genética no Brasil. Então, esse papel que a entidade teve até o início dos anos 90, de ser o propulsor, de estimular a importação de animais dos Estados Unidos, da Europa, para fazer o melhoramento genético, perdeu o efeito da entidade desse papel, porque o setor, como você não exato, por ele mesmo, como negócio. Como negócio, e é isso que acontece. Hoje acontece em mais de uma cultura. Exatamente. Exatamente. Então, aí se transformou e hoje, nós olhando a suinocultura moderna de hoje, nós temos no Rio Grande do Sul pouco mais de 8.500, 9.000 produtores espalhados pelo Rio Grande, produzindo suínos.
a escala de produção ela aumentou muito. Hoje, uma propriedade, para ela ser viável economicamente na atividade, dentro dos sistemas de integração das cooperativas, da agroindústria, e mesmo o produtor que é independente, que está fora do sistema de integração, nós temos que falar em escala aí grandes, de tu ter 500, 600, 1.000, 2.000 suínos em cada categoria de produção. Por quê? E aqui no sul nós temos mais a questão da integração, não é? O Rio Grande do Sul tem hoje o sistema de produção em 3 formatos. Nós temos a integração da agroindústria. Quando eu falo agroindústria, a integradora de suíno, nós estamos falando do JBS, BRF, Alibem, são as empresas particulares. E nós temos o sistema de integração das cooperativas, que daí são os cooperados. Sim. Mas é o mesmo sistema. O princípio é o mesmo, o contrato é o mesmo, as regras são as mesmas. Só que o produtor que é cooperado, ele tem uma relação de cooperado com a cooperativa. E nós temos o sistema de produção de suínos do produtor independente, que ele está fora desse sistema, desses 2 sistemas. Ele produz para um mercado totalmente desatrelado a esses 2 sistemas. Para atender a pequena, média agroindústria do Rio Grande do Sul, temos produtores que têm contratos mercantis com essas empresas para fornecer X volume, mas é um contrato mercantil, ele não é integrado, é diferente do contrato de integração. É uma negociação feita num contrato. Então, hoje, o Rio Grande do Sul tem 383, quase 384 mil matrizes no plantel da suinocultura. Só no Rio Grande do Sul, a suinocultura tecnificada, a suinocultura industrial, que nós chamamos. Dessas 384 mil matrizes, nós temos em torno de 60 e poucos mil matrizes que está dentro dos produtores das cooperativas. Em torno de 230 mil e alguma coisa matrizes na indústria integradora e em torno de 83 mil, quase 84 mil matrizes na mão do produtor independente. Isso tudo, falando aqui, quem quiser ver os números, inclusive no mapa do Rio Grande do Sul, é só entrar no site da Axurs, www.axurs.com.br, vai lá em rebanho, lá você tem o abate anual por município, o mapa do Rio Grande, qual é o percentual de produção em cada região, quanto cada município produziu a cada ano, tudo atualizado, e esses dados no plantel de matrizes também, por tipo de produção, onde elas estão, embaixo do chapéu de quem, e aonde está localizada no mapa do Rio Grande do Sul o percentual. Então é um dado importante. E Gondinha, Foi o maior produtor do estado. Então, é uma cidade pequena, se for ver. Essa cidade, mas se tu pegar, por exemplo, tu pega a Rondinha, esse ano 23 foi ela, Rodeio Bonito vinha já. Mas daí tu olha para trás, nós tem Palmitinho, tu pega lá atrás, nós tinha Nova Candelária. É tudo cidadezinha pequena e propriedade. Na produção de leite também. Exatamente. Das pimentas do estado. E essa suinocultura é feita da pequena propriedade. Propriedade é 10, 15, 20, 30, 50 hectares. Nós estamos falando que a suinocultura hoje do Rio Grande, 98, 99% dela está na mão do pequeno produtor, da pequena propriedade e do grande produtor, porque ela é pequena como tamanho, como território, mas é uma grande propriedade na produção. Deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos conversado com bastante produtores, tá? E eles têm nos falado de algumas dificuldades que eles têm agora com essas novas normatizações que vai ter até ainda mais de 2025, as IENs, né? Uhum. E principalmente da questão da biossegurança, né? Que tem alguns produtores que têm falado para nós que estão até pensando daqui a pouco abandonar a atividade por causa dessas questões. Claro que aqui a gente não está falando que nós somos contra, né? E a gente sabe da importância que se tem do controle de qualidade, cada vez mais rígido, né? Mas como que a associação tem visto isso e tem lutado em favor do produtor nessas questões que hoje a gente, analisando todos esses números, olhando do lado do produtor, tem muitos que vão abandonar a produção por causa dessas questões e muitas vezes até mesmo burocráticas. E de investimento também, né? E principalmente investimentos altos, né? Olha, é uma questão, por exemplo, a normativa da biossegurança, que foi publicada em 2020,
23, 22 ou 23, não me recordo agora a data exata. É uma normativa que ela foi construída junto com a Axus. Ela só foi publicada no momento que a Axus disse: nós concordamos com o que está nela. Ela havia sido publicada em 2019. Sem discussão conosco, sem a gente sentar à mesa e ver o que precisa fazer. Nós somos favoráveis a tudo que venha a trazer cuidados e manter a sanidade, manter a biossegurança. Por quê? Porque a sanidade dos nossos rebanhos é o carimbo do passaporte para exportar. Muito bom. Se você quer ir para os Estados Unidos ou para qualquer país que te exija, por exemplo, ir para os Estados Unidos, você tem que ir aqui na casa deles, aqui em Porto Alegre, e eles dizem: não, nós vamos te habilitar, nós vamos carimbar teu passaporte, se você está com visto, você pode ir lá para o nosso país. E a sanidade do plantel de suínos, de aves, de bovinos, da proteína em geral, o que é o nosso visto? É o carimbo de sanidade. Então, isso é indispensável. Então, essa portaria, ela nasceu em 2019, chegou ao nosso conhecimento, nós não concordamos com o texto, fomos ao secretário à época, no outro dia ele revogou a portaria. Por quê? Porque nós não tínhamos, nós, como entidade do produtor e tal, no nosso logo, a voz do suinocultor da porteira para fora é a SUS. Nós não concordávamos com os textos porque era exequível. Trazia muito mais penalizações, muito mais dificuldade. Então, passamos aí quase 4 anos discutindo o texto, o que poderia ficar, o que poderia se retirar. Por quê? Porque nós temos uma suinocultura velha de infraestrutura, que foi construída há 10 anos, 15 anos, 20 anos. As novas que estão sendo construídas, remendando, puxa para cá, puxa para lá, está perto da estrada, está perto da casa. Então, tem que fazer o quê? A normativa, ela tem que vir, sim, mas ela precisa olhar para a suinocultura antiga que está ali, construída. A nova, ela já está sendo feita dentro dos critérios. Daí a nova, tu começou a nova, já faz certo. A cerca de tantos metros, tanto de altura, tantos metros da estrada, tem que estar longe da casa, tem que ter o vestiário para entrar, o chuveiro para tomar banho. Bom, já faz novo. Ou seja, está profissionalizando, né, exatamente, cuidando da sanidade. Até porque hoje nós temos uma grande preocupação com a questão também do meio ambiente. Exatamente. E tem visto, né, ali em vários artigos, na Europa, por exemplo, tem várias certificações hoje já da carne suína brasileira. Exato. Que é muito importante para nós. Nós temos visto também que se não tiver essa adequação, você vai ter restrições para entrar. Os países que nós já temos hoje, para entrar em novos. Só para concluir a minha resposta. Então, ela entrou em vigor o ano passado, com agora em até 20 de maio tinha uma etapa a ser cumprida, 20 de maio do ano que vem tem uma segunda etapa, e 20 de maio de 2026 a etapa final de conclusão para a questão da biossegurança, para quem não tinha nada feito ainda. Estou falando alinhado. Exatamente. Então, isso foi construído. A SUR só concordou com o texto e que ela fosse publicada numa última reunião que nós tivemos em Porto Alegre, com a Secretaria da Agricultura, com os veterinários, com os técnicos. Nós sempre fomos favoráveis, nós não éramos contra a portaria, a normativa da biossegurança, mas desde que ela fosse exequível, o produtor pudesse cumprir, não mais alguma coisa para criar problema no produtor. sim, E essa portaria que está ali, esse texto que está ali, ele é exequível, ele é atendível. O produtor está lá a 2 metros da estrada, o ideal é que tivesse a 10, a 20, mas a cerca tem que ter a 5 metros do pavilhão, mas eu só posso fazer ela a 1 metro, porque eu não tenho lugar. Eu tenho um barranco, eu tenho a casa, eu tenho a estrada. Então, que o setor que vai fiscalizar para o produtor cumprir, isso ele tem que levar em conta, isso está dentro da normativa, que precisa olhar a realidade. Não é algo engessado. Não, exatamente, para que o produtor possa fazer. Essa resistência que tu coloca é normal do produtor rural. Todos nós produtores rurais temos resistências à mudança. Acho que não só o produtor rural, mas... Alguns têm razão, outros não têm, não vou discutir isso. O que nós, como entidade, temos que olhar o macro do negócio?
Nós queremos que tenhamos um mercado aberto para a gente poder exportar, para a gente poder produzir, ter melhor renda da porteira para dentro. Existe investimento, algumas granjas, daqui a pouco o produtor vai entender aquilo que tu disse, não, eu não vou fazer e vou desativar. Talvez aquela suinocultura, já para aquele produtor, ela não é mais prioridade. Ele tem outras atividades, ele diz, não, eu não vou gastar mais 20, 30 mil para cercar a granja, não tenho sucessão daqui a pouco, meus filhos não vão querer, eu já dei minhas terras para plantar soja, eu tenho outras coisas, eu não vou investir isso ali, vou parar. Talvez pegue um percentual de produtores que tenham essa visão de negócio dentro da propriedade, é uma escolha que ele vai fazer. Como aquele que tem na suinocultura uma atividade, ele vai relutar. É um investimento que ele tem seu custo, sem dúvida alguma, eu concordo. Eu sou suinocultor, tenho granja. A minha granja também não tinha cerca, não tinha nada, eu tive que fazer. Estou fazendo, estou lá concluindo agora para ficar 100% dentro da normativa. Então, é entendível, mas o produtor tem a certeza que cada linha daquele texto da normativa da biossegurança que tu for ler, ela foi discutida com a SURS, com seus técnicos, comigo, e só foi aprovada depois que nós entendemos que aquilo era possível. Então não tem jeito, tem coisas que nós temos que nos dobrar e vamos ter que adequar. Até porque... E outra, ela está dando prazo, nós temos 3 anos para cumprir toda. E agora, por causa das enchentes, a primeira fase terminava em 20 de maio. Uhum. Foi julgada para 31 de março. Então, o produtor, tanto que estava nas áreas atingidas como os que estavam fora, ganharam um prazo maior para fazer a primeira etapa. É porque nós temos visto que o mundo inteiro, na questão da suinocultura, ela tem nos lembrado bastante a questão da segurança agroalimentar. Exatamente. E o produtor que está nos assistindo, né, e também tem que entender que ele tem que se adequar a isso. E tem a Axur como parceira dele em qualquer momento para ele vir buscar a associação, também tirar dúvidas. Nós temos aí defender que seja execuível. Nós não queremos excluir para o Axur. O papel dela é manter o produtor na atividade, mas o produtor tem que querer também. Entendeu? Olha, vamos só citar um exemplo rápido aqui. Caso da Newcastle das aves ali em Antagorda. É Antagorda que foi? Econômico, entrou na cadeia, né? Por causa de um frango contaminado, viram o rebuliço que deu? Então, por isso da importância da biossegurança, do cercamento, granja não é local de visitação. Granja é local de quem entra, só quem trabalha. Não é o pai, não é o vizinho, não é o irmão que mora longe, o filho que vem visitar. Não, lá não entra, acabou. Porteira fechada. E só vai impedir outra. Nós temos um grande problema da questão dos javalis no Rio Grande do Sul, que estão lá para baixo, lá na metade do sul, já tem aqui na região de Vacaria, de Lagoa. Nós temos que pensar que nós temos que ter isso para impedir também essa questão. É questão de sanidade. E se nós não tivéssemos carinho no passaporte, e os países começam a dizer, escuta, e a biossegurança, vocês têm, nos apresenta a normativa, produtor que nós... e outra, os países que hoje importam, eles já vêm fazer visita, eles não vão mais só no frigorífico. Eles querem ir nas granjas, querem ver o João, o Paulo, o Pedro, como é que é a granja deles? Questão da biossegurança, da sanidade, do bem-estar animal, do meio ambiente. Então, são questões que o consumidor nos propõe. Temos que se adequar. Adequar com o tempo, tem prazos, tudo, mas tem que fazer dos poucos. Hoje, um dos grandes importadores da nossa carne é a China. Sim. Né? Então, como você diz ali, esse mercado internacional para a carne suína produzida aqui é relevante, né? Com certeza. Podem dizer, tá, mas os chineses querem tudo isso e lá a suinocultura fazem só de qualquer jeito. Uma coisa é certa, quem compra manda. Exato. Ou não é assim, né? Eu sou consumidor. Antes de ser produtor, eu também sou consumidor de carne suína, de leite, de qualquer coisa. Eu, quando eu vou lá no supermercado comprar uma linguiça, uma costela, ou qualquer derivado de carne de porco,
eu olho, tá, mas tem que produzir isso aqui, tá na data de validade, tá bonito, tá colorido, será que não vai me dar uma dor de barriga? Está apresentado. Então, assim, nós antes de sermos produtores, ou ao mesmo tempo que nós somos produtores, nós somos consumidores. E duvido o produtor rural que é criador de suínos se vá no supermercado comprar um salame, uma mortadela, uma linguiça, uma carne temperada, sei lá, que ele quer uma coisa diferente, ele não vai prestar atenção. Então, eu acho que parte por esse princípio. É difícil, é custoso, é chato às vezes. Que nem eu falei agora no 48º dia estadual do porco, que teve em Charrua no dia 26 de julho, eu falei com os produtores disso. Digo, gente, eu entendo vocês, porque eu sou produtor. Mas tem coisas que nós não escapamos, nós temos que fazer. Ela exclui, porque pode-se pensar o que quiser, mas é uma atividade econômica que tu tem que pensar. Ou eu estou dentro dessa atividade econômica e ela impõe regras. Exige uma adaptação. Eu tenho tempo para fazer, eu posso fazer aos poucos, ela é custosa, não discuto nada disso. Mas a imposição de mercado, ela não perdoa, ela não quer saber. Então, a gente gostaria que todos tivessem condições, que todos ficassem na atividade, que todos ganhem dinheiro na atividade, mas, enfim, nós estamos numa produção que ela não permite que tu não faça aquilo que é necessário. Não é imposição da SURS, nem da cooperativa, nem da integradora, de nenhuma empresa. Elas vêm e dizem, eu preciso que tu faça isso. Por quê? Porque lá atrás, para que elas vão vender, fulano, o teu produtor está fazendo isso. Para vocês terem uma ideia, eu converso com todas essas empresas, o pessoal do JBS, BRF, cooperativa, eu tenho relação com todo mundo, a gente conversa esses assuntos muito amplamente e abertamente. Hoje, as empresas do Rio Grande do Sul, que vendem para o mercado interno, principalmente para os grandes centros consumidores, eles recebem visitas semestrais ou de tempo em tempo, do Carrefour, do Pão de Açúcar, do Extra. Fulano, eu quero ir visitar teus produtores lá de Seberi, de Frederico, de Três Passos. Eu quero visitar 5 granjas dos produtores de vocês, que vocês vendem produto aqui para nós em São Paulo. O atacado e o varejo brasileiro está indo para dentro das granjas para ver como é que está a questão do bem-estar, produção. Como é que está a questão trabalhista da granja, que tem funcionário, se o cara está pagando, está com a carteira assinada, com as leis trabalhistas? Como é que está a questão da biossegurança? Como é que está a questão do produtor, dono do empreendimento, se ele está satisfeito, se o negócio dele está sendo remunerado o suficiente para ele pagar as contas e sobrar dinheiro para a família? Então, não é só o chinês, só do Filipinas, o México que abriu, agora o Chile, e mais de 60 países que hoje importam o nosso produto, não são só eles que estão vindo para a granja. É o mercado interno também. O mercado interno, o consumidor brasileiro está indo para dentro da granja, para ver o que está acontecendo. O doutor tem que entender que é um ecossistema muito grande que está envolvido dentro dessa cadeia de produção. Porque a gente está mudando a cultura, né? Exato, e nós sabemos aqui, né, que toda mudança de cultura, de forma de fazer, é difícil. Eu falo como produtor, como pessoa. O fundador é presidente da SURS, ele aceita tudo, para ele tudo é fácil entrar e admitir e aceitar. Vou dizer para vocês que não é mesmo, não é fácil aceitar. Às vezes eu não posso externar muito aquilo que eu não tenho alguma contrariedade, mas eu preciso botar aqui e começar a amadurecer, ponderar, olhar qual é o custo-benefício, o que isso leva lá na frente. Porque eu tenho uma granja que meus irmãos, as esposas dos meus irmãos, a minha esposa, meus filhos, filhos dos meus irmãos, vivem disso. Nós vivemos da produção, vivemos da suinocultura. Eu tenho lá 12, 14 funcionários, que cada funcionário tem uma família que vive da suinocultura.
Então, a responsabilidade ela é muito grande. Às vezes o produtor é ele, o filho, a esposa só que toca a granja, ele tem que fazer uma escolha. Escuta, eu vou continuar tendo como atividade principal ou não? Eu quero continuar, a minha instalação é velha, é nova, eu vou dar foco em outras coisas, eu não quero mais suíno. É uma escolha que o produtor tem que fazer. Mas as normativas, as legislações, elas não vêm para excluir. Vai ajudar. Elas vêm para ajudar, para complementar, porque é exigência. E a entidade do suinocultor, tanto nós, a Axurs do Rio Grande do Sul, quanto a nossa ABCS, que é a nossa entidade nacional, nós trabalhamos da porteira para fora para que nada seja criado de normas, leis e regras Impeça a atividade. que impeça a atividade ou que elas não sejam execuíveis dentro da propriedade. Então a gente tem esse olhar do produtor, porque eu sou produtor, exatamente. Eu sou suinocultor. O presidente da nossa entidade nacional, o Marcelo, é um produtor, ele é lá de Brasília, mas ele é suinocultor também, ele tem granja também. Então, nós, como produtores e como líderes de classe, dirigentes de entidade, a gente sabe o que é execuível, o que dá, o que não dá, o que tem que dar mais prazo e com um pouco de calma para o produtor poder se adequar e atingir. Muito bem. Presidente, nós tivemos agora um impacto muito grande na questão de vários agronegócios, principalmente na suinocultura, com as chuvas que teve no nosso estado. Tá? Como que a associação, como que vocês, quanto à presidência, estão vendo esta questão até mesmo? Nós temos visto que o produtor ele tem tido, assim, uma grande dificuldade em alguns municípios que foram atingidos, né? Para conseguir ficar na atividade e ter ainda uma resiliência, né? Perante esses acontecimentos ambientais que tiveram no estado, que infelizmente ocorreu, e é uma questão que hoje os economistas têm calculado que nós chegamos atualmente a 86 bilhões de reais no agro gaúcho, né, de prejuízo. Olha, quem realmente foi atingido, no caso, olhando para o setor suinícola, o levantamento que nós fizemos junto aos produtores que foram atingidos e outras empresas que atuam nas regiões ali que têm um sistema de integração, nós conseguimos levantar por CPF, vamos dizer assim, quem que foi realmente atingido, quando, o que ele tinha, se ele tinha aquilo financiado, se não tinha mais financiado, já estava pago, enfim. Só a nível de campo, com as perdas de animais, com as perdas de infraestrutura que os produtores tiveram, com as perdas de falta de desempenho dos suínos que lá ficaram, ou as granjas que não foram atingidas porque daí trancou a estrada, caiu uma ponte, uma barreira, não sei o que, não chegava ração, não chegava medicamento, não chegava sangue para eliminar as porcas. Nós estimamos aí que só diretamente a nível do produtor, considerando isso que eu citei, nós estamos falando de mais de 50 milhões de reais. Contando isso direto, efeito direto. Mas isso que o número que tu coloca, que eu também vi que o pessoal levanta, tenho certeza que é isso mesmo, porque teve gente que perdeu a terra. Ninguém foi lá, tomou a terra dele. A chuva levou embora, a água levou embora a terra, o cara ficou sem propriedade, né? Então é difícil. Esses produtores, a gente encaminhou pleitos ao Ministério da Agricultura, ao governo federal, para um atendimento específico aos produtores de suínos e aves. Eu também sou presidente da Comissão de Suínos e Aves da Farsul, que tem uma comissão dentro da Federação do Rio Grande do Sul. E a gente caminhou esse pleito olhando para a suinocultura e a avicultura. Só que, infelizmente, as demandas encaminhadas por nós, pela FETAG, pela Farsul, por todas as entidades, foram atendidas naquilo que nós estamos vendo aí, que estão vindo pingados. É uma coisa assim que vai deixar muita gente para trás. Não satisfaz nem 20% do que deveria. E o produtor não está pedindo isso porque ele é malandro, porque ele não gosta de pagar as contas, porque ele não trabalhou. Não. Ele está pedindo isso porque ele foi atingido por uma questão climática, que levou tudo. Tá?
o grande parte, a grande maioria levou tudo. E nós, quanto setor da economia, a gente contribui com os nossos impostos, com as taxas, que tudo que nós arrecadamos para os poderes públicos, municipais, estaduais e federais, é para termos serviços, aquilo que a população toda precisa, de certa forma, mas também é para nós termos, nesses momentos, uma possibilidade que esse ente público venha e nos ajude. Que deu apoio. Que dê o apoio, que venha socorrer. Então, esse dinheiro não é dado, não é... É um direito que o produtor tem. Infelizmente, você vê que a visão, às vezes, do poder público, ela não é tão sensível dessa forma. Então, infelizmente, vai ficar muita gente para trás. Muita gente vai ficar para trás, não vai conseguir ser atendido da forma que deveria, para ele ter um recomeço, para ele ter força, para ele ter recursos para voltar à sua vida, porque o estrago realmente foi muito grande. Então, vai ter um impacto grande ali na frente, ali de muitos produtores que vão ter muita dificuldade, pelo que eu tenho conversado. É porque nós temos visto, em termos de número, que o retorno de ICMS que nós temos nos municípios e para o Estado, na questão da suinocultura, ela é bem significativa. Muito. Por exemplo, assim, o pessoal tem uma ideia. Hoje, cada suíno gordo que sai do município com nota, seja ele integrado, independente, lá saiu uma nota lá, o cara tem uma engorda de 1.000 porcos, tira 3 lotes por ano. Ele vai vender lá Rondinha, vou pegar Rondinha como exemplo. O João das Couves lá, ele tem uma chiqueira de 1.000 porcos, ele engorda 3 lotes por ano, ele vendeu 3 lotes, 3.000 porcos, tirou nota lá de venda de suínos daquele ano lá de Rondinha, foi lá sei para quem? O frigorífico A, B, C ou D. Cada suíno que saiu de Rondinha, uma nota fiscal, e tem que sair tudo com nota, não existe fazer nada para... Nada. Cada suíno que saiu de lá é de 12 a 15 reais de retorno do semestre por município. Essa é a conta que se faz. Isso são dados da FAMURS, da Secretaria da Fazenda. O cara que produz leitão, quanto o cara que produz leitão retorna para o município sobre cada leitão? Deve voltar 4, 5 pila. Porque é proporcional, que um tem um valor, outro tem outro. Então, a suinocultura, de todas as atividades da agropecuária, é a que mais traz retorno direto para o município. Por que os prefeitos investem com terraplanagem, não fazem políticas públicas voltadas a fomentar a suinocultura? Porque retorna bastante. E o retorno que vem não é para o produtor, volta para o posto de saúde, volta para a infraestrutura do município, volta para a educação, para a segurança, para um cara que precisa do remédio, da consulta, da ambulância. Então, a suinocultura proporciona um retorno de renda para toda a população do município. Às vezes eu converso com muitos prefeitos e eu vejo que os prefeitos eles investem muito e incentivam a suinocultura, porque eles sabem desse retorno. Às vezes, tem municípios que são criticados, mas dão terraplanagem, dão não sei o que para os produtores, porque não sei o que. Só que esquecem de olhar que depois que começou a produzir, isso volta tudo e muito mais. Ele dá uma vez e continua uma vida fazendo com que todos no município ganhem o retorno. Então, a atividade suinícola ela é muito importante nessa questão do retorno da economia do município. Nada mais justo, né? E aqui a gente não vai falar nem bem, nem mal. Não. DC ou partido. Não. Estamos falando da produção. Da produção. Nada mais justo, então, que o nosso governo apoiar, né, nesse momento agora. Principalmente nesse momento. Né? É um setor da economia, porque nós estamos falando com um retorno direto, tá? Desses exemplos que eu citei. Mas agora tu pega para fazer aquela pocilga, aquele chiqueiro de 1.000 porcos, quanta coisa ele comprou no comércio? A construção civil, a mão de obra, o caminhão que gasta diesel, a fábrica de ração que compra equipamentos, que gasta luz, e sobretudo isso aí, que gasta pneu, que tem um motorista que é empregado para ir levar ração, para ir buscar os porcos, para levar os porcos. O próprio consumo do produtor. Exato, quando ele recebe a remuneração no lote dele, ele vai aonde? Lá no supermercado, na loja, comprar roupa, comprar alimento, tudo isso tem o que embutido? Imposto. Então,
Nós falamos de um retorno direto por suíno. Agora, pega o que esse produtor vai fazer o quê? Ele vai pegar o dinheiro e vai queimar? Vai sumir com o dinheiro? Não. Ele tem que comprar as coisas para ele, para a família, para ter o carro dele, vai ter que abastecer, vai ter que botar combustível, ele tem conta de luz, ele tem a conta d'água. Tudo isso tem o quê? Imposto. Então, como é que a economia gira? Você fazendo, mantendo ela produzindo, porque ela vai te dando retorno. Ela vai te retornando. Nós somos lá da cidade de Sarandi, e como o Anderson argumentou, nós temos lá nossa cidade vizinha, lá Bondinha, que a gente já viu assim, ó, o quanto cresceu e desenvolveu, né? E baseado no que? Baseado na suinocultura. Nós estamos lembrando o produtor lá. Exatamente, suinocultura agora. Isso, e como até fábrica de ração, e envolve assim uma cadeia muito grande, não só dentro da parte da suinocultura, como fora. É uma coisa muito regional. Ela não é, a distribuição não é para Rondônia, é para a região, porque ele deve ter lá mais de 100 funcionários empregados para gerar aquela economia. Ele e a família dele, os irmãos dele com as famílias, estão tudo empregados ali dentro. Então, a proporção que nós temos de geração da agropecuária ela é imensa. E quando tu fala de suinocultura pelo tipo de cadeia produtiva que ela é de ciclo longo. Ela exige demais em todos os aspectos. Você tem muito mais pessoas. Aí tu pega o frigorífico lá da Aurora em Sarandi. Quantos empregos tem lá dentro para pessoas? Tá. Então, olha essas 1.000 pessoas vivendo da atividade. Então, assim, nós temos uma cadeia produtiva que ela tem ela é monstra na produção, na geração, na distribuição de riqueza. O que sobra para o produtor é muito pouco perto do que ela distribui na volta. E agora lá em Sarandi está abrindo uma indústria que veio da China e vai beneficiar, acho que a buchada do porco. Isso agora, eu sempre digo, eu às vezes eu olho para a nossa empresa lá, que é familiar, a nossa suinocultura, e aí às vezes eu paro e começo a fazer as contas e olhar ao redor. Digo, cara, olha quanta renda eu gero para o pessoal que faz frete, precisa para fazer frete, para fazer rodar o meu negócio. O pessoal que eu tenho que comprar milho, que eu tenho que comprar farelo de soja, o pessoal que eu compro a nutrição. Então, de cada R$100 que eu recebo pela venda do meu suíno, fazendo uma conta aqui, pessoal, de cada R$100 que eu tenho de renda na venda dos meus suínos, para mim, vai sobrar 3, 4, 5, fazendo uma conta assim, simbólica. O resto eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que distribuir para poder rodar a produção. O dinheiro não fica para mim. E o quanto isso repercute, falando em distribuição de renda, né? Sim. O quanto que essa atividade é significativa, o que a gente almeja, né? E que o rendimento não fique na mão de um ou dois, assim. Significativo importante. Exatamente, porque é a conta que eu fiz agora. Para mim, sobra 5. E os outros 95 eu distribuí tudo na minha volta. Mas essa palavra que você falou é muito importante. Você vê a tua granja, o teu negócio, o produtor rural como uma empresa. Tem que ser visto como uma empresa. O produtor é muito importante. Gestão do negócio. O produtor rural precisa cada vez mais ser profissional. O produtor rural precisa medir tudo que ele faz dentro do negócio dele, tomar nota, ver o quanto ele gasta, quanto custa, para saber quanto sobra. Porque às vezes o produtor acha que não está sobrando, mas só que ele não mede. E quem não mede não sabe o que está acontecendo. Então precisa o produtor fazer gestão, fazer conta. Não precisa, precisa ter um computador, um programa. Não necessariamente, eu preciso ter um caderno para tu anotar lá tudo que os débitos e os créditos. No que eu gastei? No que? Comprei 40 pila de prego. Bota lá R$40 no pacote de prego. Bota lá, o que eu ganhei? Vendi os porcos lá, faturei R$500. Soma lá, R$500 dos porcos que eu vendi, do leite que eu vendi, do soja que eu vendi. Eu comprei adubo, comprei defensivo, comprei não sei o que. Anota, e lá embaixo depois tu soma. Daí tu vai ver, olha, eu gastei tanto e entrou tanto. Tá sobrando X ou tá faltando Y.
inclusive vai facilitar até na hora de pegar crédito. Exato. Cooperativa, de banco. Exatamente. Então, Tem todos os números lá, pode ter certeza que vai pesar na decisão do banco se vai ou não. exatamente. Ele vai ter certeza que você tem o teu negócio na mão. O produtor, Ele está o fazendo. produtor tem que fazer gestão. Ele precisa fazer isso. E ela não é difícil, né? Como eu disse, pode ser num caderno. 2 riscos. Precisa ser feito. Um risco, crédito, o outro, débito. E lá no final escreve o que é aquele crédito, aquele débito. E lá no final do mês, ou no final do ano, tu pega teu caderno e vai lá, soma toda a coluna do débito, toda a coluna do crédito e vê, bota uma sobre a outra, o que sobrou, o que faltou. Sabe que nós damos bastante consultoria para produtores e a gente sempre fala para os produtores o seguinte, é bem simples, é mais e menos. Vamos trazer ideias assim muito Diamantes. vamos começar com o básico, né? E aí vai facilitar lá. E isso tem dado muito certo, porque facilita e também é uma questão didática, não só de ir lá e fazer, Sim. ensinar ele a fazer. Né, que depois tu saia da propriedade e ele continue com o legado da gestão. Exatamente, é importante. E hoje, até voltando um pouquinho, tu falou antes da questão normativa, que de repente vai excluir o cara, eu não vou parar porque tem que fazer mais isso ali. Daqui a pouco, como ele não tem anotado uma caneta e uma folha de caderno e uma calculadora, ele não sabe, mas eu vou ter que gastar 20 mil para fazer a cerca. Tá, beleza, mas e aí quanto eu faturei no ano com os porcos que eu entreguei? Se eu tinha lote de 500, ou eu tenho lote de 800, ou eu tenho lote de 1.000 porcos, faço 3 por ano, 2,8, sei lá. Então é uma conta assim, é uma conta superficial, empírica, tu não tem dados. E a grande questão hoje, o produtor precisa realmente folgar em medir o que ele está fazendo, porque quem não mede o que faz não sabe onde está. Essa é a realidade. E é básico. É básico. Não estamos aqui condenando ou eliminando ninguém. A gente está dando aqui ideias, mostrando que visão nós temos que ter sobre o nosso negócio. Não adianta tu medir o teu ganho pelo bolso. Sim. Eu tinha 100 reais no bolso, fui lá, comprei e sobrou só 20. Entrou mais 100, boto no bolso. Aí vou lá, gastei mais 110. No bolso tu não mede nada. Tu mede pelo que tu toma nota. E, infelizmente, grande parte dos produtores tem lá propriedade de uma colônia de meia, de 40 hectares. Ele planta soja, ele tem as fatias de leite, ele tem os porcos. Mas daí ele bota tudo num bolo, ele não sabe o que está dando, o que está dando, o que não está. O que ele pode fazer no caderno? Uma folha com a conta dos porcos, uma conta com a folha, uma folha com as contas das vacas, uma conta com as folhas da lavoura. Lavoura. Comprei tanto, vendi tanto. Os porcos, comprei tanto, vendi tanto. As vacas, comprei tanto para manter as vacas, vendi tanto. Tu não precisa ter nada moderno. Pode ser 3 folhas, uma para cada atividade. E fazer a conta lá. E não jogar no monte. Achar que nada está dando, que eu estou tendo prejuízo, que não vale a pena, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Então, é o que eu procuro, quando eu tenho oportunidade, reuniões com produtores, passar muito isso para eles. Tento medir, eu faço na nossa propriedade, na nossa granja lá, porque nós somos em 4 irmãos que somos dono do negócio, e porque eu tenho que prestar, eu sou gestor, eu tenho que prestar conta para os demais sócios. E não só por isso, como eu preciso saber onde eu estou. Se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, como é que está a atividade, a minha lucratividade nos suínos, se eu tenho lá, e nos bovinos, eu tenho duas atividades, eu preciso saber, eu não posso pegar dinheiro dos porcos para pagar os bovinos que eu tenho da propriedade e vice-versa. No momento de crise, no momento de dificuldade, bom, tem as atividades, elas vão se complementar. Mas agora eu preciso saber economicamente o que está dando lucro, o que está dando prejuízo e por que uma deu lucro, outra deu prejuízo ou vice-versa. Muito bom. Nossa, Rodrigo, a conversa está maravilhosa. Nós podemos passar os 3 dias que eu comentei. Conversando, agregando, dividindo um pouco do seu conhecimento, da sua vivência na suinocultura conosco, né?
mas a gente sabe que estamos na Expor isso, né? foi certo, tem muitos compromissos, né? E a gente já quer, de antemão, né, agradecer a oportunidade, esse papo, essa conversa. Agradecer também nossos patrocinadores, né? A Solsul, a Recuperare, né? Só assunto eu sou cliente, né? É, as suas Cliente não sou assunto, ele patrocina, né? A Recuperare, a agroempresarial, que trabalha ajudando, né? Essa educação, esse trabalho junto com o agro, né? Tem enfatiza bastante isso. A Farmwise, que é a nossa empresa de software, que atua trabalhando no acesso também ao produtor das tecnologias necessárias de nota, sistema, adequação e custos. Né? Essa parte de gestão que a gente também vê que é a solução para que ele entenda o seu negócio e consiga sair na frente, ter seu negócio na mão, saber onde investir, quando investir, o que fazer. Tá? Eu que agradeço a oportunidade da gente poder conversar, enfim, poder expor um pouquinho da história da entidade, do trabalho que ela realiza, o que a gente pensa sobre o negócio, do setor, o que a gente precisa passar ao produtor, essa nossa conversa toda, esse nosso debate todo aqui, vamos dizer assim, ele é importante para o produtor, para quem for olhar esse material, assistir, entender que nós estamos num mundo cada vez mais exigente, mais profissional, e estamos numa atividade econômica. E saber que o produtor não está sozinho nisso. Exatamente, da porteira para fora, como é o slogan, a voz do suinocultor da porteira para fora é absurdo. Da porteira para dentro, o produtor tem que fazer, cabe a ele, nós não temos como ir lá e fazer nada da porteira para dentro. Nós podemos fazer da porteira para fora, para que não prejudique ou dificulte o trabalho dele da porteira para dentro, de alguma norma, alguma regra que venha a ser criada para dificultar o trabalho do produtor. Então, a gente está aberto aos produtores, aos questionamentos, dúvidas, às sugestões, daquilo que o produtor quiser trazer e achar, nós estamos aí para receber e poder trabalhar, responder ou dizer, olha, isso é possível, isso não é possível, isso é assim mesmo. E nós, para ser suinocultor, nós temos que ter, em primeiro lugar, temos que ser vocacionado, porque é uma atividade que ela exige que tu seja vocacionado e que tu goste. Mas e o produtor e essas duas coisas são fundamentais. E o produtor, o suinocultor, está na atividade para ganhar dinheiro, não é só porque ele é vocacionado. Isso é uma atividade que tu está para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é feio, é bonito. É bonito e bom e necessário. Então o produtor tem que levar em consideração isso, mas para ganhar dinheiro ele tem que olhar que ele precisa fazer sempre o seu melhor lá da porteira para dentro, seja no suíno, nas vacas de leite, na lavoura de milho, na lavoura de soja, porque tem duas coisas que está fora da nossa mão. Tempo, se chove ou faz sol demais, ou se chove demais, ou se chove de menos, e o mercado, preço de mercado. O mercado é que diz por quanto eu vendo, por quanto eu compro. E dentro dessas duas variáveis, nós não mexemos, não temos assim poder algum. O nosso poder, o que nós podemos fazer é sermos bons em cada uma das atividades que nós desempenhamos, sermos os melhores, sermos eficientes, sermos produtivos. Se chover bem, não pode se conformar de colher 55 sacos de soja por hectare na média. Tu tem que trabalhar para colher 70. Mas o preço do soja está 100. Se tu colhe 55, tu tem uma renda. Se tu colhe 70, a 100 tu tem outra renda. O teu custo a 55 é um, a 70 é outro. Proporcionalmente menor. Assim é no milho, assim é no porco, assim é no leite. Então, foca naquilo que está na tua mão, que é a gestão tua. Exatamente, que é você que controla, que você que faz a gestão e você que tem a capacidade. Porque na chuva tu não manda, e nos preços de mercado, no produto que tu vai vender e nos insumos que tu vai comprar, também tu não vai. Então, essa é a mensagem que eu sempre deixo para o produtor. Aquilo que cabe a você, faça. O que não está na tua mão, pode até reclamar para tentar se conformar,
com os amigos, para ter uma choradeira natural, mas foca naquilo que você tem poder para mudar, porque dessas duas variáveis não tem jeito. Muito Obrigado a vocês. para nós e nós aguardamos no próximo programa. Muito obrigado. Obrigado e um forte abraço.